Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre os princípios constitucionais do processo. Depois falaremos sobre os princípios do processo civil, aplicáveis ao processo do trabalho, e sobre os princípios processuais trabalhistas. Antes de iniciarmos a análise dos princípios, é necessário definirmos o que são princípios. Princípios são regramentos básicos que fundamentam o ordenamento jurídico ou área do conhecimento. No caso do direito do trabalho e processual do trabalho, os princípios fundamentam o instituto de direito material ou de direito processual. Quantos são os princípios? Quais são os princípios? Não há unanimidade na doutrina. O número de princípios varia de autor para autor. Então nós vamos encontrar um número diferente de princípios e uma denominação diferente de princípios conforme o autor. Mas ainda falando sobre a definição de princípios. Uma definição clássica é a do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, doutrinador administrativista, um dos maiores administrativistas do Brasil, e que é sempre citado por outros doutrinadores, mesmo que de outros ramos do direito, quando vão falar sobre princípios. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência. Exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. Continua Bandeira de Mello: violar um princípio é mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio violado, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irreversível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Celso Antônio Bandeira de Mello, curso de Direito Administrativo, editora Malheiros. Eu costumo dizer que os princípios são como a fundação de um edifício. Para construir uma casa, para construir um edifício, um apartamento, né? Um edifício, quanto mais alto for a construção, mais forte tem que ser a fundação. Uma fundação mal feita, não forte o suficiente para sustentar a construção, inevitavelmente trará problemas no futuro. As paredes poderão ficar tortas, trincar, o imóvel pode até desabar. Eu não sou engenheiro civil, mas eu não duvido do que eu esteja falando. Da mesma forma, quem tentar construir o conhecimento em alguma área do direito, se não tiver sólida a sua fundação, né, os seus princípios, não conseguirá ir muito longe. Portanto,
Conhecer os princípios é importantíssimo em todos os ramos do direito. Vamos começar falando sobre os princípios constitucionais do processo. O primeiro deles é o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal está previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição da República, o qual estabelece: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse princípio surgiu com a Magna Carta de João Sem Terra em 1215, sem que houvesse menção à locução devido processo legal. A primeira vez em que se falou sobre o devido processo legal foi em 1354, mas já em 1215, na Magna Carta de João Sem Terra, essa ideia do devido processo legal já estava prevista. De acordo com o devido processo legal, todo cidadão tem o direito de ser processado por regras já existentes e que sejam devidamente observadas pelo Poder Judiciário. Deste princípio derivam outros princípios constitucionais do processo, como o princípio do juiz natural e do promotor natural. O princípio do juiz natural tem previsão no artigo 5º, inciso 37 da Constituição da República, o qual dispõe: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Nenhum processo poderá ser julgado sem prévia existência legal de juízo determinado. Nenhum sistema processual tolera a criação de tribunais especiais, tribunais de exceção ou de ocasião. Por este princípio do juiz natural, são proibidos os tribunais de exceção, ou seja, os tribunais criados posteriormente ao fato. A Constituição da República também consagra que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Artigo 5º, inciso 53 do texto constitucional. Todo juiz, todo tribunal detém o poder jurisdicional, mas nem todo juiz, nem todo tribunal pode dizer todo o direito. Aos juízes, aos tribunais, é reservada, seja pela Constituição, seja pela legislação infraconstitucional, uma parcela da jurisdição, a qual denominamos competência. Tema de outros vídeos que vocês encontram na nossa página. Portanto, o juiz natural é aquele que já possuía competência para julgar o fato antes do fato ocorrer. Com relação ao promotor natural, o Ministério Público, na Constituição de 1988, conquistou um avanço que não existia na Constituição anterior, a de 1967, com a emenda número 1 de 1969. A partir de 5 de outubro de 1988, o Ministério Público passou a ser uma instituição autônoma e independente, a qual também se aplica esse princípio do chamado promotor natural. Na Constituição da República, nós vamos encontrar nos artigos 127 a 130, dígito A, regras sobre o Ministério Público, as suas funções institucionais, por exemplo. E lá no artigo 128, nós verificamos que o Ministério Público abrange, primeiro, o Ministério Público da União, que compreende a linha B, o Ministério Público do Trabalho. Na Lei Complementar 75, de 1993, nós vamos verificar que há um capítulo reservado ao Ministério Público do Trabalho,
cujos cargos são procurador do trabalho substituto, procurador do trabalho, procurador regional do trabalho, subprocurador geral do trabalho, né, e o procurador geral do trabalho. O procurador do trabalho atua nas varas do trabalho, propondo ações civis públicas, ações anulatórias de cláusula normativa, atuando como fiscal da lei, em alguns casos. O procurador regional do trabalho atua nos tribunais regionais do trabalho e o subprocurador do geral do trabalho vai atuar no Tribunal Superior do Trabalho, no qual também atua o Procurador-Geral do Trabalho, chefe do Ministério Público do Trabalho, mas todos subordinados ao Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal. Então, o procurador natural é aquele que já possuía a atribuição para atuar naquele caso concreto, antes do caso ocorrer. Outro princípio constitucional do processo, o princípio da igualdade, a igualdade processual. Ele decorre do artigo 5º caput da Constituição da República, o qual estabelece que todos são iguais perante a lei. É por isso que o juiz deve assegurar igualdade de tratamento entre as partes. Aliás, o Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso 1º, diz o mesmo, estabelecendo que o juiz deve assegurar igualdade de tratamento entre as partes. Para dar efetividade ao princípio constitucional da igualdade, as partes devem ter as mesmas oportunidades processuais. 139, inciso 1º da Constituição da República. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, primeiro, assegurar às partes igualdade de tratamento. No entanto, quando for parte o Ministério Público ou a Fazenda Pública, alguns prazos podem ser diferenciados. Alguns tratamentos não serão os mesmos reservados aos particulares, mas isso não viola o princípio da igualdade, porque decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ora, o Ministério Público, ele sempre deve agir na defesa do interesse público. A Fazenda Pública, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, suas autarquias e empresas públicas em juízo, toda vez que esses entes estão atuando no processo, em juízo, fala-se em fazenda pública. Esses entes devem buscar o interesse público. Por isso, o interesse público prevalece sobre o interesse privado, o que justifica prazos diferenciados nesses casos, sem violar o princípio da igualdade assegurado na Constituição. Outro princípio constitucional do processo, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Lá no artigo 5º, inciso 35, nós verificamos que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O legislador, e ninguém mais, pode impedir que o jurisdicionado vá a juízo deduzir sua pretensão. Em decorrência deste mesmo princípio da inafastabilidade da jurisdição, o juiz não pode se eximir de sentenciar, alegando lacuna ou obscuridade na lei. Nesses casos, ele deve aplicar a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, conforme dispõe o artigo 140, parágrafo único do Código de Processo Civil, e no mesmo sentido, o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito. Mas de nada adiantaria a Constituição assegurar
a inafastabilidade da jurisdição se não dessem condições para aquele que não dispõe de recursos poder recorrer ao Poder Judiciário. Ora, todos sabem que o processo tem um custo e que as partes têm que pagar as custas processuais para proporem a ação. No processo do trabalho, as custas são pagas ao final, pelo vencido. Mas mesmo assim, para aqueles que não dispõem de recursos para pagar as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da sua família, o legislador constituinte, no artigo 5º, inciso 74, assegurou, por conta do Estado, assistência jurídica gratuita, assistência jurídica integral, de forma que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que não dispuserem de recursos para poderem recorrer ao Poder Judiciário. Assim, estará assegurada não apenas a inafastabilidade da jurisdição, mas também a gratuidade da justiça para aqueles que não dispõem de recursos. No próximo vídeo, continuaremos falando sobre os princípios constitucionais do processo. Até lá!